que esconder, mi vida transparentes. Ya Cristo ha quitado en su morir las cosas raras del ayer. No tengo nerviosismos de beber, desgracias que me puedan suceder. La paz ha inundado ya mi ser y no hay por qué temer. Mi íntimo rincón de agradecer está lleno de amor y fe. La Biblia, el mate y el amanecer renueva mi fervor por él. No tengo grandes cosas que contar, no tengo ni siquiera un buen pasar. Mi vida es tan sencilla que al final cabría en un cantar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba y agradecer mi orgullo, poder morir por él. La vida me dio mucho y me quitó, y a Dios se lo agradezco yo. Y el único recuerdo que quedó fue cuando Dios me perdonó. De entonces Él calmó mi ansiedad, de entonces le he servido bien o mal. Lo cierto es que logró simplificar el lío de mi andar. Si un día alguien me quisiera robar, no mucho se habrá de llevar. Mi único legado y capital está en el banco celestial. Pero puedo acostarme y descansar, puedo mirar de frente y continuar. No hay nada que me pueda avergonzar si a Él lo quiero honrar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba y agradecer mi orgullo, poder Morir por él. en Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba. Aleluia. Graças, Senhor. Graças, Padre. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira, dia 6 de julho do ano 2026. 6 de julho do ano 2026, e agradecemos a Deus por este novo dia de vida que Ele tem nos dado. Agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua graça, porque Ele é fiel e Ele permanece fiel para sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A Ele seja todo louvor, toda glória, toda a honra, desde agora e para sempre. Amém. Louvamos e exaltamos o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso nesta manhã de segunda-feira. Segunda-feira e já passamos a metade do ano. Queremos dar nosso bom dia ao nosso irmão Vicente, na cidade de Montevidéu, Uruguai,
que Deus venha abençoá-lo, que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua esposa, ali seu ministério, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã de segunda-feira, dia 6 de julho. 9 graus aqui na cidade de Cacequi. Para o que estava ontem, hoje já é praticamente, para nós aqui, uma temperatura até de verão. Pode dar até praia hoje. Mas estamos aqui, nosso Bocha, lá na cidade de Artigas, Uruguai. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus venha abençoá-lo, a ele, a Mari, a toda a família, Agostina, Nicolás, a Inês, a Joel. Que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã de segunda-feira. Bom dia também nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Que Deus venha abençoar a sua casa, seu esposo, seus filhos. Que Deus venha derramar da sua graça sobre essa casa. Um dia me encontrei com Rafael. Eu ia aparecer na igreja domingo e não... e não apareceu. Bem, que Deus venha abençoar-nos poderosamente a cada um de vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por estar novamente. Semana passada não fizemos nossas transmissões, pois tivemos alguns inconvenientes bastante sérios, familiares doentes ou com algum percance, algum pequeno problema de saúde aí. Não vamos agrandar, mas o que sim é certo que esta semana que passou, o inimigo se levantou com todas as suas forças contra as nossas vidas. Mas ele se levanta para cair. Então, como fiquei sem o meu celular, fiquei sem meu equipamento para poder fazer as lives durante a manhã, não tivemos nossas transmissões toda a semana passada. Mas já estamos de volta, tudo voltando à normalidade para a glória, honra e louvor do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Imagine-se com Cristo, às vezes as dificuldades chegam e se tornam bastante difíceis, imagina sem Ele. Nesta manhã, queremos compartilhar algo com vocês que se encontra no capítulo número 13 de Mateus, também está no livro de Marcos, capítulo número 4, e também em Lucas, capítulo número 8. Ali nós vamos encontrar estas passagens bíblicas. Estamos falando da parábola do semeador. Que importante que é esta parábola para os nossos dias de hoje, nos dias nos quais nós estamos vivendo. Parábola do semeador já está falando tudo, é verdade? É preparar a terra, é semear a semente, é esperar que ela venha germinar e que ela venha dar um crescimento. E sabe que muitas vezes nós não sabemos preparar a terra e jogamos a semente em qualquer lugar. Às vezes por inexperiência, às vezes por capricho, ou por se talvez vai dar resultado ou não. O dia de ontem estivemos ministrando na igreja sobre não dar pérolas aos porcos. Isto é algo também que tem muito a ver com esta parábola do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois, às vezes, pregamos para aquelas pessoas que são indiferentes à palavra de Deus, zombam da palavra de Deus, criticam a palavra de Deus, enfim, e não querem realmente receberem a palavra do Senhor. A palavra de Deus começa dizendo assim: no mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. E toda a multidão estava em pé na praia.
donde Jesus ia, multidões o seguiam. Eu sempre digo, essa multidão, ela tinha diferentes classes de pessoas, diferentes pensamentos. Ali tinha pessoas que iam para criticá-lo, outros ali estavam para acusá-lo, para buscar alguma falha, para que pudesse então, dessa maneira, desfazer-se dele. E outros que iam com um coração sincero, buscando uma resposta para suas vidas, buscando aquilo que estavam realmente necessitando. Não escapa muito aos nossos dias de hoje. Hoje também tem multidões que estão seguindo ao Mestre, tem multidões que estão seguindo ao Senhor, mas o interessante é saber qual é a motivação do coração daqueles que seguem ao Senhor hoje. Seguimos a Cristo Jesus por o que Ele é realmente, ou estamos seguindo por algum interesse pessoal, por alguma necessidade urgente que se apresentou em nossas vidas? Janete, da cidade de São Francisco de Assis, bom dia, minha irmã, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, junto com seu esposo, Vando, Êngela, Elano, que Deus venha abençoá-los poderosamente, devem estar no costado do fogão a lenha, tomando aquele chimarrão, e ali sempre tem alguma coisa boa ali, para o café da manhã. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Bom dia, nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, seus filhos, netos, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a sua casa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, multidões seguem ao Senhor. Mas qual é o real motivo de seguir ao Senhor? Seguimos ao Senhor. Fernanda, bom dia. Aqui na cidade de Cacequi também, que Deus venha abençoar a sua vida, a vida de Mateus, a vida da sua filha, que Deus venha derramar das mais ricas bênçãos sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então a multidão seguiu e Jesus se sentou na praia e começou a ministrar a palavra de Deus. E diz no versículo número 3 que falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. Se esse semeador saiu a semear, quer dizer, por lo mínimo, que ele tinha uma noção de como deveria de estar a terra. Como deveria estar a terra. Ou era um semeador sem experiência. Sabe, aqui em casa nós temos um pátio pequeno e temos também uma pequena horta. E é engraçado porque muitas vezes tenho preparado a terra, tenho adubado a terra, e logo quando coloco a semente ali, não acontece absolutamente nada. E faz 2, 3 anos que venho, a cada ano, tentando semear e ter uma boa colheita de cenoura. E planto aquela cenoura. E sai aquela planta grande, mas sem a cenoura, sem a raiz, que é a parte mais interessante. Fininhas, pequenininhas, mediocres, raquíticas, mas não dá uma cenoura boa. Assim como também a beterraba. E o engraçado é que plantamos noutra terra que não tinha adubo, eu não a tinha preparado, plantamos sementes de melões no ano passado. E o que deu de melões foi algo incrível. Então comemos muito melões o ano passado. O que eu quero dizer com isso?
que nós devemos de entender e de compreender, que nós devemos de caminhar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Não é como nós desejamos semear a palavra. Não é como nós desejamos semear essa preciosa semente, mas sim como o Senhor nos indica ou nos inspira, nos direciona, nos dá instrução através do seu Espírito Santo. Então começa o semeador a semear naquela terra. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho e vieram as aves e as devoraram. Vieram as aves e as devoraram. Foi junto ao caminho. Agora, como Deus é maravilhoso, Ele próprio nos deixa na sua palavra a explicação com respeito a este tipo de pessoas. E vai nos dizer, aqui mesmo, no capítulo número 13, a partir do verso número 19, vai dizer a palavra de Deus. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração, e este é o que recebeu a semente junto do caminho. E aqui no 13, não é, verso 4, diz que vieram as aves e as devoraram. Ou seja, o maligno. Está nos falando de uma perda. Está nos falando de não ter atesourado. Está nos falando de não ter guardado. Está nos falando de não ter experimentado verdadeiramente a palavra do Senhor no seu coração. Um coração que não está preparado. Um coração que não está no caminho. Está na beira do caminho. Isto faz-me lembrar ao cego Bartimeu, quando a palavra de Deus começa dizendo que Jesus ia passando por Jericó e Bartimeu estava sentado aonde? À beira do caminho. Ele não estava no caminho. Ele não estava no lugar correto. Ele estava à beira do caminho. Porém, ali ele ouviu do Senhor e ele começou a clamar ao Senhor. Pois bem, este tipo de pessoas que sempre estão à beira do caminho, quero falar para vocês que não vai existir salvação, pois não têm tomado uma decisão nas suas vidas de entregar-se realmente ao Senhor. E falávamos ontem, vou repetir agora, que às vezes as pessoas dizem, não queremos compromisso com a igreja. Não queremos compromisso com a igreja. Assim como estou, eu estou bem. Eu oro, eu leio a Bíblia, estou na minha casa. Mas como está a palavra de Deus no seu coração? Ela tem germinado? Ela tem realmente produzido frutos? E talvez você possa até dizer assim, ela tem produzido frutos. E a pergunta é, e que frutos são esses que ela tem produzido? Quais são esses frutos que ela tem produzido? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso vai nos falar lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que os frutos do Espírito são, principalmente, o primeiro deles e o mais grande, o amor. O amor por quem? Pelo nosso próximo. Pelo nosso próximo. O amor pelo nosso próximo. O amor por aquelas pessoas que nos rodeiam. O amor deve ser a essência da nossa vida, pois, se nós consideramos filho de Deus, e tanto oramos, tanto clamamos, tanto lemos a Bíblia, tanto buscamos a Deus, e nós vanagloriamos da nossa fé,
ou da nossa espiritualidade, entre aspas, e não temos amor, então tudo aquilo que nós estamos falando, estamos mentindo, porque não estamos em comunhão com o Senhor. No coração de um ser humano, ou de um cristão, melhor dito, não pode ter lugar para o ódio. Não deve ter esse lugar, porque o ódio vai produzir amargura, e por aí vai vir a tristeza, vai vir a depressão, vai vir a decepção. Porém, nós sim devemos de praticar o amor do Senhor. Agora, vieram as aves e as devoraram. Aquilo que tinha entrado no seu coração. São aqueles que pensam que com participarem de um culto de Santa Ceia, já está tudo bem. Tem pessoas que não vêm em todo mês, mas na Santa Ceia elas querem estar, porque não podemos ficar sem a comunhão. Fazem praticamente, ou melhor dito, idolatram a Santa Ceia do Senhor. Recebem a palavra com alegria, mas não aguardam. E a semente é semeada com alegria, mas não germina, porque não tem profundidade, porque está ali à beira do caminho. É um algo fácil para o ataque das aves. Sabe, aqui, nossa cidade, Caciqui, é uma cidade 100% praticamente agrícola. Então passam muitos caminhões carregados, soja, trigo, arroz, enfim. E vemos como na rua fica, muitas vezes, o vento, ou caem do caminhão aquelas sementes, já sejam de arroz ou de soja. E vemos logo como estão todos aqueles pássaros, porque à medida que vão passando os carros, aquela semente vai indo para o costado do meio-fio, vai ficar na beira da rua. E ali então vamos ver pássaros que vêm ali comerem aquelas sementes. Porém, algumas dessas sementes, nós vamos ver que elas germinam. Então não é nada raro ver aqui na nossa cidade algumas plantinhas de soja ou até de arroz, é mais difícil de ver, mas se vê também, algumas plantinhas de soja que nascem no encostamento das ruas. Ali ao lado do meio-fio, nascem aquelas plantinhas de soja. Mas ali elas não vão terem vida, elas vão morrer, porque elas não estão no lugar adequado. Elas não vão produzir frutos. Não vão produzir frutos, porque estão na beira do caminho. Entendeu? É tempo de você levantar-se da beira do caminho e vir, sim, a ter uma aliança com Deus. As pessoas falam em compromisso, mas eu gosto de falar de aliança com o Senhor. Pois Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com a minha vida. E o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida, na sua vida, através da nossa fidelidade com Ele. Nós somos fiel ao Senhor, então o Senhor vai cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Pastora Nélia, bom dia, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, não sei se aqui em Caciqui ou Santa Maria, mas Deus venha abençoá-la poderosamente junto ao seu esposo, o seu irmão Alberto, que Deus abençoe
poderosamente sua casa e sua família. São aqueles, então, que não atesouram, que não guardam a palavra e que decidem ficarem na beira do caminho. A semente foi semeada? Foi. Mas caiu numa terra boa? Não. Não caiu numa terra boa. Pois era alvo fácil dos depredadores. É algo fácil de que os pássaros venham e roubem. Sabe, alguém disse, não sei de quem é essa frase, mas que é quase impossível evitar que um pássaro sente na nossa cabeça. Mas não podemos permitir que ele venha fazer ninho na nossa cabeça. As tentações da vida, as coisas que vêm aparecer, o semeado vem e leva então tudo aquilo que recebeu. Mas logo tem outro tipo também. E algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram. Alguns caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam-se. Sabe, esta parábola está falando de pessoas. Nós poderíamos até dizer que esta parábola está falando de congregação. E esta parábola está falando de mim, está falando de você. Está falando daqueles que muitas vezes estão sentados ali no culto, ouvindo a palavra. A palavra está sendo semeada, a palavra está sendo pregada. Mas, espiritualmente falando, como estamos? Qual é realmente a profundidade da nossa fé? E Jesus vai dizer, mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo. Pois quando vem a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, imediatamente se esmorece. Entendeu? Estamos falando de pessoas que estão sentadas dentro de uma igreja, ouvindo a palavra do Senhor, mas ainda não têm se decidido verdadeiramente por Cristo. Por Cristo. Eu não vou me batizar porque não quero compromisso com a igreja. Não, você não quer compromisso com o Senhor. Às vezes nós colocamos a culpa tudo do diabo, não é verdade? Tudo do diabo. O inimigo se levantou. O diabo é isto, o diabo é aquilo. Total como ele já. Aí tudo para ele. Agora, o maior inimigo que nós temos não é o diabo, somos nós mesmos. Nós mesmos, aqui dentro do nosso coração. Questionamos, analisamos, especulamos, vemos como podemos tirar proveito até da nossa fé. E não nos afirmamos em Cristo. Aqueles que estão ali, aqueles que estão no meio do caminho, agora esta semente que cai ali, no meio das pedras, onde não tem profundidade, onde não tinha muita terra. Então a semente vai crescer em seguida.
Aí uma vez plantei e tenho, hoje ali também, alguns alhos plantados. E eu plantei aqueles alhos e fazia muito tempo e eles não estavam, não nasciam. E comecei a escarvar da terra. É que eu tinha colocado eles muito fundo. Tinha colocado eles mais ou menos uns 10 centímetros para baixo da terra. Então até sair o broto ia demorar muito. Então levantei. Mas aí também cometi o erro que coloquei muito a flor da terra. Aí aquilo em seguida brotaram, nasceram os alhos. Mas à medida que ele ia crescendo, a cabeça do alho ia ficando do lado de fora da terra. Também aconteceu quando uma vez plantei os milhos e veio uma chuva e lavou a terra. E eles nasceram imediatamente, porém a semente estava fora da terra. Às vezes nós cometemos esses erros. Claro que a diferença é que nós tínhamos terra, não tinha pedra. Agora, quando cai ali naquele coração endurecido, aquele coração de pedra, sabe que tem uma oração interessante do profeta Ezequiel, quando ele diz, arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne, para que venha a ser sensível à palavra de Deus. Para que venha a ser sensível à palavra de Deus. Pessoas que não têm profundidade, que não têm maturidade espiritual, se sentam na mesa de juízes e acusadores para falar mal da sua congregação, dos seus irmãos, dos seus pastores, do diácono, do presbítero, de quem for, roda de escarnecedores. Roda de escarnecedores. E ali gastam o seu tempo falando mal de um e do outro. Não tem profundidade, não tem discernimento, não tem conhecimento de Deus, não tem intimidade com Deus. Professam a Deus com a sua boca, mas o seu coração está longe do Senhor. Falam o nome de um Deus que eles nem sequer conhecem, por terem o seu coração endurecido, como pedra. Então, de repente, vemos que aquela pessoa está em todos os cultos, está em todas as orações, e quer evangelizar, e quer fazer isto, e quer fazer aquilo, e de repente bursa. Ah, veio a prova, veio a luta, mas ninguém me falou de que a luta não iria vir. Ei, hoje temos o evangelho motivacional. Hoje temos um evangelho onde é somente decretar e as coisas caem do céu. E o único que caiu foi Satanás. É somente decretar. É somente acreditar. É somente colocar a fé em ação, dizem alguns. É importante, sim, colocar a nossa fé em ação. Eu volto à mesma pergunta. O que nos motiva a seguir ao Senhor? Formamos parte da multidão? Somos um mais no meio da multidão que quer receber? Ali daqueles que estavam sentados na praia com Jesus, muitos deles eram esse tipo de pessoa. Alguns estavam com seus corações endurecidos para não receberem a palavra. Fariseus, saduceus, tudo ali com as suas vestes pomposas, religiosos. Não toca isto, não faz aquilo. Oh, glória a Deus, aleluia. E seus corações corrompidos, questionando, amaldiçoando, criticando, religiosos.
Porque eu penso que deve ser assim. Não devemos de pensar nada, nós devemos de obedecer à palavra do Senhor. Porque vamos andar pensando tanto como é e como deve de ser, quando Deus já nos deixou a sua palavra, nos deixou todas as instruções para nossas vidas. Qual é o segredo? É servir ao Senhor. É abrir o nosso coração. É nos someter à boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Então aí sim, estaremos bem. Mas não vanagloriar-nos de uma espiritualidade que na realidade não temos. Isso era o que faziam os fariseus. E eles estavam ali no meio daquela multidão. E com eles, os seus discípulos, os seus seguidores. Sabe que para desobedecer a Deus, sempre temos tempo, dinheiro e vontade para desobedecer ao Senhor. É verdade, a falta de perdão, corações corrompidos, endurecidos, com raiva, com ódio. Sabe Jonas? Você deve ter ouvido a história de Jonas, claro que sim. Ele desobedeceu ao Senhor. O Senhor disse, vai a Nínive. Ele disse, não vai. E ele subiu num barco. E o mais interessante é que a palavra de Deus diz que ele mesmo comprou a sua passagem para desobedecer ao Senhor. Antônio Paulo, bom dia, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua casa, sobre sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente. Como está realmente a nossa motivação no que diz respeito ao Senhor? Corações endurecidos como pedra. Aquele manto de espiritualidade está, aquela pouca terra que tem ali naquele caminho, é como se fosse um manto de espiritualidade sobre nossas vidas. De que eu sei tudo, de que eu questiono isto, de que eu questiono aquilo, mas por que faz tal coisa? Ah, se o pastor faz, eu também posso fazer. Se o filho, a filha do pastor fez, eu também posso fazer. Se o pastor vai para o inferno, também eu vou juntamente com ele, porque estou fazendo o que ele faz, e por aí vai indo. Mas não nós afirmamos, não buscamos ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Com Deus. Faz uns dias atrás falei de que alguns dizem que a salvação não se perde. A salvação se perde sim. Senão a palavra de Deus, não nós, estaria alertando sobre isso. Tantas coisas que nós colocamos como impedimento entre Deus e as nossas vidas. E a semente está sendo semeada todos os dias. Hoje mais que nunca, nesses tempos nos quais nós estamos vivendo, a palavra de Deus está alcançando multidões. São milhões e milhões e milhões de pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Hoje ela é pregada a tempo e fora de tempo. As pessoas estão ouvindo, mas estão com seus corações endurecidos. Que Deus venha nos ajudar. Que Deus venha nos dar a capacidade. Que Deus venha a nos dar discernimento através do seu Santo Espírito, para que podamos entender e compreender a beleza, a profundidade, a grandeza da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Bom dia, Ana! Levantaram por aqui, começaram a levantar.
a grandeza da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Bom dia, Rodrigo. Madrugou também hoje. Hoje é um dia de grandes madrugadas. Então, meus amados, vamos nos firmar em Cristo. Vamos verdadeiramente colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Faça isso nesta manhã, neste início de semana. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer-te, ó Pai, por o que Tu és, por o que Te fostes e por o que Tu serás por nós, ó Deus. Senhor, nós Te louvamos e Te adoramos nesta manhã e Te agradecemos por este novo dia de vida, meu Pai. Estamos, Senhor Deus, começando uma nova semana, novas jornadas, ó Pai. Senhor, que Tu venhas, meu Deus, abençoar a cada um daqueles que estão conectados nesta manhã juntamente conosco, meu Deus. Pai eterno, que Teu nome venha a ser glorificado em meio do povo, meu Deus. Que Teu nome venha a ser exaltado, Senhor eterno, trazendo salvação para aqueles que buscarem a Tua presença, ó Pai. Senhor, eu quero orar nesta manhã por aquele homem, por aquela mulher que estão saindo para os seus trabalhos, ou aqueles que já estão no trabalho, ó Deus, que Tu venhas guardá-los, protegê-los, abençoá-los no campo, na cidade, onde estiverem, ó Deus, abençoando e protegendo, Senhor amado, e que Tu venhas trazendo prosperidade sobre a obra das Suas mãos, ó Deus, e abençoando, Senhor, aquele lugar onde a planta dos seus pés tocarem, meu Pai. Senhor, livra-os de todo acidente, livra-os de todo homem e de toda mulher perversa. Oramos também pelas crianças, os jovens, adolescentes, aqueles que estão, Senhor, na faculdade, colégio, creche, que Tu os venhas guardar, Senhor, no transporte escolar, que Tu venhas guardá-los, ó Deus, no caminho ao colégio ou à faculdade, meu Pai. Senhor, que Tu venhas livrá-los, ó Deus, de toda sorte de ideologias perversas, meu Pai. Senhor, que Tu os livres também do homem e da mulher perverso. Aqueles que estão em casa, livra-os, ó Senhor Deus, dos acidentes domésticos. Que a Tua graça esteja presente ali, Senhor, e que ali dentro desse lar, Senhor, a Tua presença também seja uma realidade, meu Deus. Que possam buscar-te, que possam louvar-te e que possam, Senhor Deus, exaltar o Teu santo e soberano nome, meu Pai. Senhor, eu Te agradeço, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, continuamos com a parábola do semeador. Que a graça, que a paz, que a misericórdia de Deus seja sobre suas vidas e que este mês de julho seja de grandes bênçãos para você, para a sua casa e para a sua família. Deus abençoe. Agora não quer ir embora. Nossa, o que aconteceu? Aí chegou nosso suporte técnico.